A palestra agora está como tema Engenharia e Carreira Acadêmica. Nosso palestrante chama Tiago, famoso PD, Sim. como ele era conhecido. Ele foi formado em mecatrônica no CAP, pela PJ, na primeira turma. E ele é mestre e doutor também em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Durante o tempo dele no CAP, ele foi um dos membros fundadores da Robocap. E para quem conhece, que creio que muitos conhecem, ele foi um dos membros fundadores também da República Batcaverna. Então, do Thiago, espero que todos gostem dessa palestra. E agora eu passo a palavra. Obrigado, Tainá. Boa noite a todo mundo. Pena eu não consegui ver todo mundo aqui, né? Apenas alguns nomes que vão aparecendo aqui, mas é um prazer estar mais uma vez aí participando e colaborando de alguma forma aí para o CAP. Eu tinha até conversado com a organização, eu tenho um slide aqui preparado com algumas informações, mas eu acho que fica melhor, igual das outras vezes que eu fiz, ter uma conversa mais dinâmica. Então, eu não sei como é que fica a questão da pergunta, por causa de ser uma apresentação online, mas se tiver alguma forma, de todo jeito eu vou dar os espaços do final para perguntas, se todo mundo preferir deixar para depois. Mas se quiser fazer uma pergunta no meio da apresentação, vocês podem ficar à vontade, viu? Por minha parte, vocês podem ficar à vontade, que eu tento responder da melhor forma. E o que eu trago aqui é o seguinte, eu vim falar um pouquinho da engenharia, mas especialmente mecatrônica, né, que é que eu tenho mais contato, e carreira acadêmica, porque foi a área que eu segui. Na verdade, eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tive, dar algumas dicas, tirar algumas dúvidas que alguém tenha sobre como do que se passa, né, do que se trata, e trazer um pouquinho da minha ideia que eu tive, das experiências que eu tive, que eu acho que pode agregar bastante. Então, eu acho que vai ser um tema interessante, assim, principalmente para quem pretende seguir essa área acadêmica. Eu acho que pode ser bastante válida. E, começando, né, como introdução, eu não sei se todo mundo tem conhecimento para que serve o mestrado e doutorado, né? Para que ele é direcionado? Tipo, para que público esse tipo de formação é direcionado? A gente tem mais ideia de a gente basicamente formar e seguir uma carreira numa indústria, ou às vezes abrir o próprio negócio. A gente tem mais essa ideia mais fixa. E muita gente, inclusive eu, no começo da graduação, tinha uma dúvida muito grande sobre a carreira acadêmica. Tinha uns professores como referência, né, desse ramo da carreira que a gente pode seguir como engenheiro, e eu não sabia do que se tratava direito lá dentro, como que era o curso de mestrado, como que funciona, se era parecido com a graduação, se era mais parecido com um trabalho, e tinha todas essas dúvidas. E compartilhando dessas dúvidas que eu tive antes, eu acredito que alguns tenham essas mesmas dúvidas agora, então eu vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Do que é, então, o curso de mestrado e doutorado? Basicamente, é o que tem uma forma, né, de que o curso de mestrado é voltado para quem quer dar aula. Que quando você forma mestre, você já está preparado a lecionar disciplinas, principalmente da área que você forma, para a turma de graduação e curso técnico, por exemplo. Você pode lecionar também. E o doutorado, ele é mais voltado para pesquisa, onde você pretende, né, seguir carreira na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Só que, claro, né, é uma classificação que a gente coloca assim, que eu ouvi falar, né, dessa forma, mas nada se prende a isso, né? Você pode formar mestre, desenvolver pesquisa, entrar num centro de pesquisa e trabalhar perfeitamente. Não tem nada te impede de fazer isso. E seguindo o meu roteirinho aqui, que eu tenho uma colinha aqui para poder, né, direcionar melhor, eu coloquei aqui algumas questões, por exemplo. A quem se destina esse tipo de carreira? Se você é uma pessoa que pretende dar aula e basicamente seguir carreira acadêmica, questão de pesquisa, esse é o curso voltado para você. Se você é um cara que tem mais apego com a indústria, tem mais apego com a parte mais técnica, mais a mão na massa,
não é tão voltado para esse tipo de público, não. Então, às vezes, uma pessoa... Eu falo isso porque eu tive um caso de uma pessoa que entrou junto comigo, né, no mestrado, e no meio do mestrado ele não se identificou naquele curso e preferiu largar. Ele passou, se não me engano, ali uns 6 meses a 1 ano, né, começou a fazer algumas disciplinas e ele desiludiu. Na verdade, ele entendeu melhor o que seria o curso da pós e decidiu sair. Ou seja, né, se ele tivesse, às vezes, se ele tivesse uma ideia do que se tratava ali, às vezes ele não tivesse investido esse tempo, né, tentando em algo só para ver como é que é. E já teria ido seguir a carreira que ele teria desejo. Então, se você tem uma pegada mais de indústria, uma pegada mais de coisa prática, não que no curso de pós não tenha prática, tem, e, por exemplo, eu tive bastante coisa prática na pós. Uma das coisas que até mais que me chamou a atenção para ir para onde eu fui, né, para essa área de aeronáutica. Mas se você gosta mais de pegada de indústria, de fato, o curso de mestrado e doutorado já não é voltado tanto para esse público, né, já não é voltado tanto para você. E quais as expectativas você tem que ter na hora de entrar para um curso desse? Muita gente pensa, por exemplo, e é um erro, viu, gente? Muita gente pensa que, poxa, eu vou fazer mestrado para ganhar mais. Ou então eu vou fazer mestrado, doutorado, vou fazer pós, tá? Vou chamar de pós esse conjunto de cursos. Eu vou fazer pós para poder ganhar mais, eu vou fazer pós para me tornar especialista, eu vou fazer pós para arrumar emprego mais fácil. Isso pode ser um certo erro, viu, gente? Eu falo até por experiência própria. Tudo que eu falar aqui vai se basear no que eu vi de outras pessoas ou que eu vivenciei, tá? É claro que não é regra, cada lugar é de um jeito, mas é bom ter isso em mente. Tipo, o mestrado e o doutorado, ele vai fazer você ganhar mais? Não necessariamente, porque um salário base de um engenheiro, por exemplo, é o que se torna um piso salarial em torno de 8 salários mínimos e meio. Vamos usar essa unidade de medida para a gente mensurar essas coisas. Um salário mínimo de um professor doutor, por exemplo, que quando você, pelo menos, entra na carreira pública federal, não é muito longe disso. Então, se você vai investir ali alguns anos pensando que vai ganhar mais, é um erro, tá? Eu já meio que adianto isso. Na carreira estadual, eu não sei em Minas, eu tenho mais informação de São Paulo. Na carreira estadual em São Paulo, paga mais, paga um pouco mais do que a carreira federal. Porque o federal, como que funciona essas coisas? Se você forma e vai tentar um concurso público para a carreira federal, o seu salário ele é padrão para todo lugar do Brasil, porque você presta um concurso a nível federal, a nível do território brasileiro. Então, se você entrar em Minas, se você entrar para uma vaga em São Paulo, do Acre, Rio Grande do Sul, seu salário vai ser o mesmo. Que é basicamente, para um professor, né, adjunto, começo de carreira, o salário está em torno de 9.500, fora alguns benefícios. Então, em qualquer lugar que você trabalhar, vai ser isso. Né? E, claro, né, eu fico à vontade de falar o salário de um professor, porque isso está no edital, qualquer pessoa pode entrar, ver isso, ou então até no portal da transparência você consegue ter acesso a essas coisas. E é um princípio do governo federal deixar isso transparente para a população. No caso de mestre, tem concursos que é a nível de mestrado, que eles, na rede federal, é chamado de professor assistente, não lembro bem, mas acho que é professor assistente, e para nível de doutor, professor adjunto. Professor adjunto, né, a nível de doutorado, 9,5, mais ou menos, e professor assistente, que é a nível de mestrado, 7 alguma coisa, um pouco isso. Se você parar até para pensar, um professor assistente ganha menos de um engenheiro, se ele for fichado como engenheiro, na indústria, que é 8 salários mínimos e meio. E algo interessante de questionar assim, que na verdade, é um pouco difícil na indústria de você ser fichado como engenheiro, pelo menos de cara. É o que eu tenho observado, tá?
algumas indústrias têm a cultura de contratar recém-formados, ou as pessoas de início de carreira, de analista. Criou-se esse cargo e geralmente paga menos. Né? Eu deixo a parte aqui sobre, às vezes, o que eu acho deles fazerem isso, não concordo muito, mas existe isso. Quando vocês formarem, vocês vão se deparar com isso. E paga um pouco menos. Isso é uma curiosidade que vale a pena levantar. Vocês já devem saber até, se vocês conhecerem pessoas que formaram, vocês vão saber disso com mais propriedade. E o salário é mais ou menos esse. A carreira estadual de São Paulo paga um pouco mais. Eu não vou lembrar aqui de cabeça qual que é o salário. Por exemplo, as universidades estaduais, que é a USP, a Unicamp, que são da rede estadual de São Paulo, pagam um pouco melhor, por exemplo, do que a Unifesp e a UFSCar, que são universidades federais. E claro, um salário muito bom, né? Um salário desse, eu falo assim, comparando com a Papai do Céu, é um salário muito bom. Mas aí a gente pensa, por exemplo, assim, mas será que se eu formar no mestrado e doutorado, eu fecho as minhas portas para a indústria? Eu nunca mais vou entrar na parte da indústria na minha vida? Não. Tem várias pessoas que formaram comigo que estão na indústria hoje. Algumas pessoas mestres já atuam na indústria e algumas pessoas que se tornaram doutores também. Elas atuam na indústria. Inclusive, algumas vagas na indústria, elas dão preferência para quem tem curso de pós. E aonde isso se encaixa na indústria? Aí parece, poxa, mas como é que funciona isso? O cara forma para ser professor e entra na indústria, e mesmo assim a indústria, às vezes, dá preferência para essas pessoas. Como que funciona isso? É um pouco estranho. A gente pensa assim, no começo eu estranhava um pouco. Mas o que é isso? Quando você trabalha com pesquisa e desenvolvimento, indústrias que têm esse ramo dentro da própria indústria, de pesquisa e desenvolvimento, é interessante elas contratarem pessoas assim. Por isso que algumas indústrias dão preferência. Infelizmente, não é tanto comum no Brasil, se você comparar com fora do Brasil, não é tão comum ter indústrias assim. Geralmente são indústrias de fora que montam unidades aqui, geralmente servem para montar ou apenas produzir os seus produtos, e não desenvolver seus produtos. Por exemplo, assim, a gente não tem conhecimento de um carro brasileiro, eu pelo menos não tenho. Já tivemos, né, a Troller, a Gugel, que eram carros brasileiros, mas hoje em dia você tem a Volkswagen, que é alemã, você tem a Fiat, que é italiana, você tem a Audi, que é alemã também, que faz do grupo da Volkswagen. Mas elas montam aqui, elas desenvolvem algumas coisas, mas a parte mais pesada do desenvolvimento tecnológico deles ficam nas sedes. Eu acho, tá? Isso aí é o que eu tenho visto. Eu citei alguns exemplos aqui, não posso generalizar. Mas temos indústrias que desenvolvem pesquisa aqui. Que, por exemplo, a Petrobras desenvolve tecnologia dentro do produto e dos serviços que eles prestam, né? A Embraer, que é uma que a gente tem mais contato, né, para quem está no ITA, por se tratar da aeronáutica, eles desenvolvem os aviões são de tecnologia brasileira, então a tecnologia desenvolvida são deles, né? A Avibras também, que ela tem um cunho mais bélico, ela desenvolve as tecnologias usadas por ela, e essas empresas, como elas desenvolvem tecnologias, elas buscam pessoas justamente voltadas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Faz sentido, né? Mas, infelizmente, não tem tantas assim. Algumas tem. Principalmente no cenário aeronáutico, é um cenário muito restrito aqui no Brasil. Não é tão amplo se você comparar com Estados Unidos, Alemanha, que é bem forte nisso também. E é um cenário muito restrito. Então, às vezes, né, você se forma, às vezes, na esperança de conseguir uma vaga na indústria, nessa parte, e, de repente, fica um pouco difícil, porque é bem restrito,
formam muita gente, então, às vezes, né, dependendo do mercado, nessa crise que a gente está tendo, fica um pouco complicado. Mas isso é só por alto, a gente vai seguindo aqui, eu vou chegar com mais detalhes nessas questões. Beleza, vou falar aqui de uns aspectos gerais, principalmente do ingresso. Começar pelo ingresso na pós, né? Vamos supor que você decida, poxa, eu tenho interesse nessa parte de pesquisa e vou seguir a carreira e vou me ingressar no curso de pós-graduação, no mestrado e doutorado. Daí pensa assim, como que é entrar lá, né? Vou dividir um pouco da minha experiência com vocês. Gente, é bem diferente, viu, do que a gente vê assim. A gente acha que às vezes vai ser a mesma pegada da faculdade, da graduação, mas não, é diferente. Sabem aquela diferença aquele baque, vou chamar assim, que você sente quando você entra para a graduação? Você sai, né, às vezes de um curso técnico, ou sai de um né, às vezes sai do ensino médio, você entra para a faculdade e já dá de cara com cálculo, tem que fazer aquele monte de coisa, física, aquele monte de matéria, de professores diferentes, e é um ritmo muito mais acelerado, e você já se estranha com aquilo ali, tem que se adaptar, e às vezes começa de um ritmo mais devagar, até pegar no tranco. Então, no mestrado é basicamente a mesma coisa. A gente às vezes está acostumado, né, de seguir no ritmo da graduação, mas o ritmo do mestrado é um pouquinho mais pesado, viu, gente? Por exemplo, não sei hoje, né, mas na época que eu fiz graduação, se você está com 8, 7 matérias ali, você já está com muito serviço, você já está com coisa para fazer a semana inteira e já está bem atolado de coisa. Na pós, gente, até se vocês entrar, já dou dica. Cara, não passa de 3 matérias, não. Você não vai dar conta. Ou então, tipo, você já vai estar com tanta coisa para fazer que aperta, viu? Aperta. Para você ver a diferença. Então, 3 matérias, gente, 2 ali você já vai estar com muita coisa, mas você vai conseguir fazer de boa. Mas isso eu estou pegando por base, né, a realidade que eu vivi. Não sei se todos os lugares são assim, mas eu conversando com as pessoas, é mais ou menos por aí mesmo. Por exemplo, conheci pessoas lá em São José dos Campos, tem a faculdade de odonto, né, da Unesp, tem a Unifesp lá, mas eu tive mais contato com o pessoal da Unesp, e a realidade é a mesma, viu, gente? Pega 2, 3 matérias ali, e você já está, tipo, apertado de coisa para fazer. Então você já começa aí. Você já pensa assim, poxa, eu vou fazer minhas coisas aqui, já vou puxar essas matérias tudo de uma vez, vou matar tudo num ano só. Não faça isso, que vai por mim, você vai se dar mal nisso. Uma pessoa para te falar isso, uma pessoa boa para te orientar nisso, é justamente o seu orientador. Ele não vai deixar você fazer mais do que isso, porque realmente vai ser ruim para você. E outras coisas que mudam é a política. Por exemplo, o mestrado, você tem que levantar créditos. O que você tem que fazer para formar? Você entra no mestrado, você pensa assim, o que eu preciso para formar? Quando você entra na graduação, você tem que cumprir as disciplinas, a carga horária do curso, você tem que fazer algumas matérias eletivas, tem que fazer um estágio, e daí você fazendo o TCC, aliás, é o TCC, né? TCC1, TCC2, eu não sei se tem TCC ainda, você está apto a defender o seu TCC para formar. Como que funciona no mestrado? Lá cada instituição tem o seu modelo, são bem parecidos, mas tem algumas diferenças em uma e outra, mas no geral você tem que levantar créditos. Para você formar, você tem que ter, vamos supor, 20 créditos de disciplina, ou então publicação, algumas coisas assim, né? Experiência acadêmica para levantar créditos. Então você tem que ter 20 créditos, um número de créditos, você tem que ter, algumas instituições pedem pelo menos uma submissão de uma publicação, e algumas no mestrado tem um exame que chama EGQ, que é basicamente um exame de qualificação. Eles avaliam o seu trabalho primeiro para ver se ele está defensável, vou chamar assim. No ITA não tem disso, no mestrado você já vai direto para a defesa. E como que funciona esses créditos? Disciplinas, vou fazer uma disciplina tal, ela vale 2 créditos. Vou fazer uma disciplina tal, que é um pouco mais difícil, é mais voltar para a minha área, vale 3 créditos. Vou fazer uma disciplina da graduação, que eu acho que vai ser bom para mim, e vale 1 crédito, vamos supor.
cada instituição tem sua política. E detalhe, você não tem uma grade a seguir na pós. Você tem uma gama de disciplinas e você escolhe quais você vai fazer. É assim que funciona. Então, tipo, geralmente você puxa as disciplinas que estão voltadas para o seu trabalho. Porque você entra, né? Você presta um processo seletivo, seja ele qual for, né? Pode ser simplesmente análise de currículo, pode ser prova, cada instituição tem de um jeito. E quando você passa na prova, algumas instituições pedem, né, um projeto de pesquisa, ou pelo menos uma ideia do que você quer fazer lá. Algumas pessoas procuram, vai na instituição primeiro e procura alguns professores de algumas áreas que interessam o aluno, então ele chega lá, conversa com alguns professores, e, inclusive, é uma dica que até eu dou, viu, gente? Se vocês quiserem seguir, vá na instituição que você tem interesse de ir, conversa com alguns professores, veja os projetos que eles estão participando, veja algum que tem a ver com você, que você gosta, e já conversa com ele, já meio que caminho andado, porque ela já te conhece, né, já vê que você está interessado, né, já ajuda bastante. Mas aí como é que funciona? Você vai, vê um projeto, se candidata, e geralmente, quando você candidata, escreve, né, no processo seletivo, escreve a área que você quer seguir, aí eles te alocam para certos departamentos. Tem o departamento de, por exemplo, lá tem o departamento de propulsão, tem o departamento de mecânica do voo, tem o departamento de civil, de aeronáutica civil, tem o departamento de eletrônica, então depende. Daí se direciona para o seu projeto que tem a ver, por exemplo, eu quero estudar, sei lá, controle em aeronaves. Então eles vão te direcionar para a parte de aeronáutica, que é um departamento específico que tem esses professores e essas pesquisas lá dentro. E daí os professores que estão com disponibilidade para orientar, escolhem alguns alunos, né, e vê os projetos. Esse cara quer trabalhar com isso, vou pegar para mim, sei lá o quê, vou orientar esse cara, por aí vai. E depois que você entra, você já tem meio que a conversa com o seu orientador, ele vai te propor um projeto, você tem a liberdade, alguns professores te dão a liberdade de colocar sua particularidade. Eu quero trabalhar com controle de aeronaves. Mas especificamente eu queria aprender controle automático. Não, claro, a gente se adequa, né, ao seu interesse, a gente faz isso. Mas não é regra, tá? Tem professor que realmente está com um projeto correndo, precisa de alguém para né, agregar aquele projeto de pesquisa dele, e ele acaba te levando mais para o projeto dele. Mas eu posso dizer que é mais geral assim, ele te dá um pouco dessa liberdade, você pode dar até um pitaco. Só que no começo é difícil. Você chega, não sabe de nada ali, tipo, é tudo muito novo, é tudo muito, né, você ainda está se adequando àquele estilo de vida e geralmente você vai no que seu orientador, né, te propor lá. Beleza, aí você entra com um projeto, então você sabe mais ou menos o que você vai fazer. Então você busca disciplinas para poder agregar no seu projeto, né? E como é que funciona? O mestrado é mais ou menos 2 anos. 2 anos, no máximo 2 anos e meio. E daí você tem, ou seja, quando você chega e tem um projeto e forma em 2 anos e meio, você tem 2 anos ou 2 anos e meio para terminar aquele projeto. Então você tem que se preparar para ele. E tem que fazer, né? Porque ele vai estar esperando você terminar aquilo ali, um cronograma que foi proposto. Então você puxa disciplinas, né, para poder agregar o seu projeto, e cada disciplina vale tantos créditos. Beleza. Geralmente você faz de 2 a 3 disciplinas por semestre, igual eu falei, porque senão vocês vão ficar, né, é surreal, vocês não conseguem, é muito difícil ter uma vida saudável com mais de 3 disciplinas. E daí, você vai fazendo, né, 2 a 3 semestres. Geralmente, o primeiro ano é para fazer disciplina, né, o primeiro ano do mestrado. E o segundo ano, ele é mais voltado para a sua dedicação no projeto. E, claro, nada te impede de dissolver essas disciplinas, né, durante os 2 anos. Nada te impede. Inclusive, eu fiz assim. Eu me formei no mestrado 2 anos e meio e fiz disciplinas em todas em todo o meu curso. E daí, você fazendo, né, as disciplinas que valem tantos créditos, você vai agregando créditos.
Se você participar de eventos acadêmicos, tipo congressos, essas coisas, apresentar trabalhos, isso vale crédito também, né? Depende, claro, da política da instituição, né? Muda de uma para outra. Daí você consegue o número de créditos, né? Lá você conseguiu os seus 20 créditos. Faz o seu projeto, né? Você, nesse meio tempo, você vai trabalhando no seu projeto e às vezes tem algumas coisas a mais, tipo exame de inglês, essas coisas, mas vamos supor que você cumpre com tudo. Aí você está apto a pedir defesa. Daí você pede defesa, vai lá, defende, se tudo der certo, aprovado, né, você obtém o título de mestre. E o doutorado, como que funciona? O doutorado, ele, pelo menos para mim, ele foi um pouco menos trabalhoso, vou dizer assim. Doutorado, geralmente são 4 anos, eles dão até 4 anos e meio, na área da saúde são 3 anos, não sei porque tem essa diferença, mas tem isso, que é da área da saúde, eu vi que é 3 anos, e na engenharia são 4. Por que no doutorado foi mais tranquilo para mim? Porque você está quando você está na graduação e vai para o mestrado, você sente aquele impacto, né? É totalmente diferente um ritmo do mestrado para um ritmo de graduação. Mas do mestrado para o doutorado é muito parecido. Então, no doutorado você não sente tanto. Você já está mais calejado, né? Você já está mais preparado para aquilo ali psicologicamente. Então, você já sabe mais o que te espera. Então, você não é muito pego de surpresa. Então, o doutorado, ele costuma, pelo menos que eu vi com o pessoal, né? Conversando com o pessoal que trabalhou comigo, que o doutorado, ele costuma ser mais tranquilo por causa disso. E é basicamente a mesma coisa. Você faz disciplinas, né? Você tem um projeto. Geralmente, esse projeto é mais sólido, né? Até para você desenvolver um projeto em 4 anos, ele é um projeto mais sólido, então você sabe bem mais, né? Você está muito mais preparado para desenvolver aquilo ali, geralmente é uma extensão do mestrado, então você já pega no embalo. Mas o modelo é a mesma coisa, você faz disciplinas, né? Mas bem menos disciplinas. Por exemplo, no doutorado eu fiz 2 ou 3, não me lembro bem, mas 2 ou 3 disciplinas. No mestrado eu fiz 6 ou 7, não lembro. Acho que 6. No doutorado eu fiz 3 ou 2. Então, isso é bem menos disciplina, então, porque você tem que ter mais foco no doutorado, no seu projeto. E, cara, e cobra, tipo, você vai ter cobrança o tempo inteiro, porque o seu orientador está preocupado com publicações, né? Seja em seminário, seja em congresso, seja em revista científica. E você tem que entregar, tipo, né, a gente fala que é uma bolsa de estudo, mas o doutorado, principalmente o doutorado, muita gente encara como trabalho mesmo. Então você tem cobrança, você tem meta, você tem que cumprir com o que você propôs, um projeto de pesquisa, e você é cobrado por isso. E seu orientador é o teu chefe, pode ter certeza que ele vai pegar no teu pé para isso. Mas é basicamente o mesmo, você vai fazer algumas disciplinas, levantar créditos, né, e o doutorado vai ter um número de créditos lá que você tem que cumprir. Por exemplo, no meu doutorado, a regra é o seguinte: se você vem do mestrado, eles avaliam a área, né, que você vem do mestrado, se a relação é muito próxima do seu doutorado, ela vale 15 créditos, aí você tem que cumprir mais algumas disciplinas para ter 21 créditos, se não me engano. 21 ou 27, aliás, 27 créditos. Só que a diferença do mestrado, eles exigiam apenas a submissão. No doutorado, eles exigem, pelo menos no meu, a publicação. Então, você tem que ter uma publicação lá, para poder pedir defesa. E esse é um negócio que preocupa muita gente, porque a publicação é um negócio que é muito lento. Vou falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho mais para frente, e a publicação é um negócio lento. Isso preocupa um pouco, mas você tem que ter a publicação para pedir defesa. Daí você primeiro, no doutorado, pelo menos todos os processos de doutorado que eu vi, tem um exame de qualificação, você faz até 3 anos você tem que qualificar. É basicamente uma pré-defesa, você apresenta seu trabalho para uma banca, né, de professores, eles avaliam o seu trabalho, eles avaliam o seu cronograma, se você vai conseguir terminar o projeto dentro daquilo que você propôs, avaliam o que você fez,
o seu domínio em cima daquilo ali e te dão uma nota. Nem a nota, para falar a verdade. Eles falam se você foi aprovado ou não. Se eles começarem a ver que você não está preparado, não vai dar tempo e tudo mais, e rejeitarem, você é simplesmente desligado, né? Você termina o seu curso ali. Mas é bem difícil, viu, gente? Eu falo assim, parece que é um pouco aterrorizante, assim, mas não é não. Quando você está lá dentro, você está no ritmo, né? E não é pesado assim, não. O negócio dá para você fazer tranquilamente, ter uma vida normal. Mas aí você é avaliado no exame de qualificação, e se você é aprovado, a grande maioria, não sei de nenhum caso de um aluno reprovado no exame de qualificação, não conheço. E daí você está apto a terminar o seu trabalho. Então, e daí você, né, é aprovado, aí você tem mais 1 ano ou 1 ano e meio para terminar o seu trabalho, e depois vem a defesa, você defende lá, se é aprovado, você se torna doutor nesse tempo. E uma coisa que a galera me pergunta, né, já que eu toquei nesse assunto de publicação, o que seria, por exemplo, se você parar para pensar assim, poxa, eu tenho uma empresa, abri uma empresa que presta serviço de projeto, consultoria, você tem muito em mente o que é o produto final do seu trabalho. Você trabalha numa empresa que, sei lá, trabalha com aviões, você sabe o seu trabalho, você tem que, de acordo com a demanda, você tem que ver o que seu chefe está te pedindo, tem que entregar para ele as metas e tudo mais, cumprir as metas e tudo mais. E na pós, o que é o produto final do seu trabalho? Já pararam para pensar nisso? Era uma dúvida que eu sempre tive. Tipo, é o ensino? O que é ali, né? Se você não trabalha como professor, qual é o produto final do seu trabalho ali? Então, o produto final, para resumir, é publicação. Os famosos artigos, e é o que eles mais cobram de você na pós. Seu orientador vai adorar, ele vai falar só disso na sua cabeça. Artigo científico. E o que são artigos científicos? Você você, né, tá lá desenvolvendo um trabalho, de alguma forma, seja como professor, seja como aluno de pós, ou seja, trabalhando no centro de pesquisa, você desenvolve alguma coisa que ninguém fez. Daí você quer publicar aquilo ali, né? Na área acadêmica, você desenvolve coisas novas e publica, né? Por isso que as pessoas ficam conhecidas por aquele feito, né? Por exemplo, o Einstein ficou conhecido por propor a parte da teoria da relatividade, outras coisas que ele esteve envolvido. Então, ele propôs, publicou em seu nome, e ele leva o crédito sobre isso. E vira um conhecimento, quando você fala até nome de publicação, vira algo público, né? Aquele conhecimento. E é assim que a pesquisa anda. Porque você pega algo que um cara fez, né? Não necessariamente você tem que partir de uma ideia nova, mirabolante e tudo mais. Mas você pode pegar algo que um cara fez, sei lá, um cara de um outro país, publicou na revista, você leu o artigo dele, achou interessante, teve uma ideia, poxa, se eu pegar isso aqui e aplicar para isso. Vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem ideia. Vamos supor que um cara publica o controle de estabilidade de carro, né, de velocidade de carro. E você pensa assim, poxa, se eu aplicar isso numa aeronave, será que esse negócio fica legal? Ou então o cara desenvolve a aeronave, poxa, se eu aplicar isso num carro, será que funciona? Como isso funciona? Né? Será que se eu mudar, ou então você pode pegar assim, pô, o cara aplicou isso na aeronave, se eu pegar uma outra técnica que eu vi, que um cara fez agora, e aplicar na aeronave, será que é melhor? Será que é pior? Será que é seguro? Será que quanto que eu consigo, né, cumprir o objetivo de controle, alguma coisa assim? E daí você desenvolve esse trabalho, faz, e se você chega em algum resultado, seja ele bom ou ruim, você publica. E onde você publica isso? Em revistas científicas. A gente não tem tanto contato com isso na graduação, porque, né, a gente está preocupado com outras coisas, formar. Quem tem mais contato com isso é quem está envolvido, por exemplo, com iniciação científica, o que faz sentido porque você está voltado para pesquisa. Mas nem tanto contato assim também não, viu, gente? Muita gente chega na pós, faz iniciação científica, chega na pós e essas coisas são novas para quem chega lá, né? E
Mas existem revistas que o cunho dela é voltado única e exclusivamente para difundir ciência. Né, tem a mais famosa delas, que é a Nature, que ela pega, né, ela tem a área né, o campo de pesquisas que ela aborda. Na aeronáutica você tem várias, por exemplo, a Space Science and Technology, é uma revista científica, você tem Mechanical Vibration, Journal of Vibration Control, que é outra revista de engenharia, e tem várias outras, né? Eu estou falando apenas nomes aqui, mas apenas para citar. E o que essas revistas têm? Você entra lá, né? Geralmente universidades têm assinaturas, mas você entra e lá tem vários artigos de várias pessoas do mundo que mandaram para lá para publicar. E dali você fica por dentro do estado da arte, do que está acontecendo. Poxa, eu sou um cara que adora, vamos supor, eu quero pesquisar, eu pesquiso sobre controle, eu quero saber o que está acontecendo no mundo sobre o assunto em controle, né? Ou seja, controle de aeronaves, ou teorias de controle. E você busca revistas que tratam sobre isso. Então você fica por dentro do que a galera está fazendo de mais novo. Ou até mesmo propondo coisas novas. E você tem acesso àquilo ali, pode trabalhar em cima disso e propor outras coisas, aplicar a outras coisas e publicar seus resultados. Então, os pesquisadores conversam entre eles através dessas revistas. Então, isso é que os professores já devem ter ouvido alguns professores falar, ou quando vocês forem para a pauta, vocês vão ouvir muito falar disso, é publicação. E isso é o seu produto final. É o produto final de quem é pesquisador. São publicações. E às vezes algumas pessoas perguntam, qual que é a diferença de congresso para publicação em revista científica? Congresso é um lugar onde esses caras vão, esses pesquisadores vão, para discutir o que eles estão estudando. Aí você pode ter ideias, você pode dar pitaco no trabalho de alguém, né? Você pode ver o que às vezes uma pessoa mais próxima de você está fazendo, ou então um cara de outro lugar, se for um congresso internacional, então ali é para discutir, é mais para discutir. E revista científica é mais para publicar e divulgar o que você conseguiu. Então, geralmente, você vai no congresso primeiro, apresenta o que você está fazendo antes de publicar em revista. Claro que não é regra, né, mas geralmente fazem isso. Justamente para ter uma discussão, né, de pessoas da área sobre aquilo que você está fazendo, e de repente o cara pode te dar uma ideia muito boa. Poxa, realmente eu não pensei nisso e eu acho que eu posso aplicar e ver o que dá. Ou então você pode ver alguém fazendo um trabalho que você sabe agregar ali. E você dá um pitaco pro cara, e o cara, poxa, é interessante, eu vou tentar fazer isso aí. E as pessoas se conhecem, onde você tem contato com pessoas de outra universidade, você pode fechar laços, né, uma proximidade entre as duas universidades e tudo mais. Essa é a ideia geral, tá, de mestrado e doutorado, não sei se eu esclareci um pouco. Seguindo um cronograma aqui, eu separei algumas coisas, eu sei que eu falo demais, viu, gente, se vocês tiverem uma pergunta, pode fazer aí. Eu já perdi até o curso que eu estava falando aqui, né? Falei do ingresso. Detalhes. E outra coisa que a galera tem dúvida também. Poxa, então se eu quiser seguir carreira acadêmica, obrigatoriamente eu tenho que entrar para um curso de pós numa universidade. Não. Não necessariamente. As universidades são as mais conhecidas e são em maiores números no Brasil para você fazer um curso de pós. Mas existem centros de pesquisa que você consegue fazer isso. Não precisa, não sei se vocês conhecem, eu vou falar as que eu conheço, assim, que estão mais voltados para essa área de engenharia, de tecnologia, de estrutura, essas coisas. Tem um instituto em São Paulo que chama IPT, que é Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Inclusive, eu até participei de um programa deles um tempo. Eles têm programas deles, assim. Inclusive, bolsa deles. Você pode estar até vinculado a uma universidade, mas o seu trabalho está vinculado a interesses do IPT. E uma outra também que é conhecida também, que está em Campinas, o IPT é um instituto grande, tem vários laboratórios em várias cidades diferentes. A sede dela é dentro da USP, mas ela tem laboratórios em várias cidades. Tem uma em São José dos Campos, que é o Laboratório de Estruturas Leves, que eles estudam desenvolvimento, melhoria e aplicação de materiais compósitos, por exemplo, de estruturas com materiais mais novos.
né, materiais não convencionais, vou dizer assim. Então, eles desenvolvem pesquisas em cima disso. E tem o CNPEM, que é em Campinas, que ele é voltado para várias áreas, mas de materiais e energia. Tanto que é Centro Nacional de Pesquisa em Materiais e Energia. Tudo que envolve estudo de química, biologia, na parte de estudo, por exemplo, você quer estudar uma rede cristalina nova que está desenvolvendo e ter um acesso a informações mais aprofundadas, você precisa de laboratório mais sofisticado, eles tratam isso lá. Inclusive o Sirius, não sei se vocês conhecem, o acelerador de partícula no Brasil, que ele trabalha com a luz síncrotron, só estou falando aqui por alto, mas depois se vocês tiverem interesse, dá para pesquisar isso no Google, você vai achar fácil. Que em Campinas tem esse acelerador de partículas, ele é o mais potente do mundo, e tem as suas particularidades, assim, então é bem notável o cenário, esse CNPEM, no cenário de pesquisa mundial. Por exemplo, esses 2 centros de pesquisa, lá tem também os seus projetos, os seus projetos de mestrado e doutorado, que você pode estar vinculado ao centro de pesquisa, não necessariamente exclusivamente à universidade. E como que eles trabalham com isso? Eles são instituições que desenvolvem suas próprias pesquisas e fazem isso? Não necessariamente. Algumas, o CNPq eu sei que faz, o IPT eu não tenho certeza, mas o CNPq tem alguns trabalhos deles, assim, que eles desenvolvem, e o IPT não tanto, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Mas o que eles fazem, então? Eles prestam serviço de desenvolvimento. Vamos supor que eu tenho uma indústria, eu não tenho, eu tenho uma indústria e não tenho um centro de pesquisa da minha indústria. Mas eu quero desenvolver, eu quero saber como que esse material está se comportando nesse carro novo que eu estou fazendo, por exemplo. Na aerodinâmica do meu carro. Será que essa forma que eu estou fazendo para o meu carro é a melhor forma? Será que esses resultados que eu tenho numericamente, realmente na prática eles acontecem? Eu queria testar isso, vamos supor. E para onde você vai? Você vai para um centro de pesquisa. Você leva aquele projeto para eles, entra com financiamento, né? Você paga o centro como se estivesse alocando os profissionais e os laboratórios deles. E eles desenvolvem a pesquisa para você, levantam os resultados e te entregam. Daí você tem conhecimento, é tão eficiente quanto, é mais eficiente ou é menos eficiente, daí você analisa os resultados, ou muda o projeto, ou melhora o projeto, né? Ou eventualmente fecha o projeto daquele jeito, que é o que você esperava. Por aí vai. E esses centros de pesquisa fazem isso. Então, indústrias que desenvolvem pesquisas levam esses trabalhos para serem desenvolvidos lá, por causa dos laboratórios, equipamentos e dos profissionais que estão lá dentro. Então, por exemplo, no IPT, tem projetos da Petrobras, por exemplo, da Embraer, que eles levam lá para fazer, e por aí vai. Então, há essa possibilidade, de repente você, né, sei lá, você não encontra uma universidade que tem projetos que te chamam a atenção, de repente dá para você olhar centros de pesquisa, IPT, CNPq, tem outros também que você pode olhar. É uma dica para vocês também. E como que funciona essa questão da remuneração na pós, né? Então, gente, não é um negócio muito bom de se falar, não, porque realmente a remuneração é muito baixa. Viu? Se você forma na graduação e pode ir para a indústria, né, sei lá, ter um salário com benefício e tudo mais, infelizmente, na pós essa realidade não é muito agradável. No mestrado, por exemplo, apenas para citar aqui, a bolsa de mestrado, quando você chega para trabalhar, né, é 1.500. Não é regra, tipo, se você pega bolsas padrão, tipo CNPq, CAPES, que vão financiar o teu projeto, geralmente é 1.500 que você vai ganhar de bolsa de mestrado. Algumas, tem as estaduais, igual a FAPEMIG, no caso de São Paulo, a FAPESP. FAPEMIG eu não sei quanto que eles pagam de bolsa, mas a FAPESP paga um pouco mais, e paga bem, tipo, por isso que é bem disputado lá em São Paulo, conseguir bolsa da FAPESP. Eles pagam um pouco mais, de repente dá até taxa de bancada, por exemplo, você ganha sua bolsa, mas precisa comprar um livro, um equipamento que você está precisando para fazer um experimento, e você usa essa taxa de bancada para comprar. A FAPESP, ela fornece isso, CNPq e CAPES não, eles não fornecem, apenas a sua bolsa. E ajuda muito, né, claro, né, se você está lá para estudar, qualquer custo que entra te ajuda a viver no lugar. São José, que é uma cidade com custo de vida muito alto,
viver com 1.500 é difícil. Então, inevitavelmente, você vai morar em república, né, e tudo mais. Se a universidade não tiver moradia estudantil, você vai morar em república. E não sei se todo mundo tem essa facilidade. Eu sempre morei em república, para mim não foi problema. Mas tem gente que não gosta, não se adapta e tudo mais. É algo que vale a pena levantar, né? Já o doutorado paga 2.200. Geralmente a bolsa padrão de doutorado, CAPES CNPq. A FAPESP paga mais. É uma bolsa bem agradável, inclusive se você compara com as outras instituições. Eu não sei aqui o valor, então não vou saber fornecer para vocês, viu, gente? Mas a gente acha fácil isso na internet. Da FAPEMIG também eu não sei quanto que eles pagam para doutorado, mas o valor padrão é 2.200. E também 2.200, por exemplo, o custo de vida de São José, você vive, por exemplo, se você quer morar sozinho, você vive, mas, né, não dá para esbanjar muito ali. E se você vai em outro lugar, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, o custo de vida é mais alto ainda. Não sei como que funciona, viu, porque eu nunca morei lá, não sei como é que funciona, se é fácil de morar, chegar na universidade, mas a bolsa é basicamente isso aí. Então, se você vai morar em grandes centros, onde o custo de vida é mais alto, isso pesa no bolso. Seguindo aqui o roteirinho que eu fiz, gente, aqui a apresentação está aqui do lado, né, se alguém for fazer uma pergunta, eu posso acessar alguma informação aqui que eu queira mostrar, mas eu estou tratando assim, falando assim, diretamente, que eu acho que vai ficar mais fácil, vai ficar uma coisa muito estática aqui, eu não ia conseguir, ia ficar um pouco estranho, né, um slide parado, igual a capa também tá, mas eu acho que fica melhor a gente ter essa conversa mais direta, assim. Falei aqui dos orientadores, publicação, e outra coisa, gente, tem um aspecto importante aqui. Gente, eu falo para vocês de coração, viu? Eu sei que na graduação também, pode servir até para graduação também. Gente, o curso de pós, ele é puxado, tá? Ele é um curso puxado, principalmente no começo, né, que tem aquela coisa de adaptação que eu falei. Mas, gente, você tem que ter vida. Tem que ter vida, porque senão sua saúde mental vai pro saco. É muito puxado, é muita cobrança, o seu orientador quer os resultados, ele quer o artigo, ele quer o seu trabalho, tem a defesa, você está fazendo um experimento, o resultado não dá certo, você não sabe o que faz, de repente você vai procurar seu orientador, ele sumiu, você não acha ele. É difícil, essa questão é difícil. E, cara, você tem que ter vida, sabe? Se você for para pós, gente, quem for aí para pós, cara, se organiza, tira um tempo para você, vai fazer um esporte, vai para academia, vai namorar, vai fazer, sabe? Vai ter uma vida fora dali, porque senão, cara, você adoece. E não vale a pena, não. Eu vou falar de mim sim, mas eu não sou o único, tem outros exemplos lá. Eu sempre soube, né, administrar meu tempo. Na época da graduação, trabalhei, estudei a minha graduação inteira, então eu sempre tive que dividir meu tempo, né, saber lidar com isso. E nunca tive muito problema, assim, mas na pós eu desenvolvi ansiedade. E a ansiedade gera muito problema, e eu sofro com isso até hoje. Eu cheguei a um ponto, por exemplo, você tem insônia, você não consegue raciocinar direito. Tem gente, não é o meu caso, mas tem gente que entra até o ponto de síndrome do pânico. O máximo que eu cheguei é acordar de madrugada e achar que está infartando. Né? Tipo, isso não é nem um pouco agradável. Claro que não, né? Ninguém gosta de acordar de madrugada achando que está infartando. Fui um cardiologista, né? Tive outros problemas de saúde também, fui outros médicos e eles falaram, cara, você está com um estresse muito alto e isso é ansiedade. Você tem que tratar isso aí. E comecei a viver um pouco, assim, sabe? Então, isso, depois que você leva o estilo de vida, assim, mais equilibrado, isso ajuda até no seu andamento do seu curso. Então, gente, quem for entrar de coração, saiba dividir o tempo. Encare como um trabalho, separa o tempo ali, dedica para ele, mas separa um tempo para vocês também, porque pode deixar consequências assim que você vai levar por muito tempo. E
vale a pena você levar um estilo de vida assim, não. Porque muita gente pensa assim, poxa, eu vou dar sangue aqui, vou terminar, depois que eu terminar eu vivo. Tem até uma eu lembrei de uma palestra de um cara que chama Clóvis, não lembro o nome do cara. Depois eu vou lembrar o nome do cara. Às vezes você até conhece, que ele fala da corrida da cenoura, né? Que adaptando para essa situação é como se fosse assim, eu vou me matar na graduação, depois que eu terminar a graduação eu vou viver. Aí o cara larga a mão de tudo da graduação e pensa que vai fazer só depois. Aí o cara vai lá, né, abre a mão de tudo, não conhece ninguém, não participa de nada, né, tudo mais, e termina a graduação. Pronto, agora eu vou viver. Aí vai para pós, mestrado. Nossa, agora eu tenho que dar sangue e depois que eu terminar meu curso é que eu vou ter vida. Daí você vai lá, né, faz o mestrado e forma e entra para o doutorado. Aí é a mesma história. Poxa, eu vou largar tudo, me dedicar 100% para isso aqui. Cara, não faça isso, cara. Porque, juntando a minha graduação e a pós, eu estudei 13 anos. 12 ou 13 anos. É muito tempo, gente. Você tem que fazer, você não tem que fazer aquilo ali como uma pré-vida e depois você ter vida. Você tem que fazer aquilo lá como parte da sua vida. Como um emprego que você entrar nele, né? E se você não for para pós, for entrar numa indústria, porque aquilo é a sua vida. Tipo, você tem que viver junto com aquilo ali. E não se largar a sua vida tudo, tipo, dedicar 100%, larga a namorada, larga o esporte, larga tudo, e vai viver única e exclusivamente aquilo ali, e pensa que depois você vai ver, não, cara, vive junto. Senão você não vai ter saúde para isso. E tem que ir com calma. Então é a dica que eu dou para vocês, viu, gente? Quem for entrar, saiba equilibrar isso aí. Não foi meu caso, mas teve caso lá de gente tomar remédio, pra você ter ideia. Tem que fazer tratamento com medicamento para poder dar conta de defender, né? Gente que teve que tomar remédio para defender, porque estava tendo ataque de pânico. É difícil, então não queiram chegar nisso não. Tem semente, vocês têm que viver aquilo ali, porque, gente, o mestrado doutorado não é nada mais, nada menos do que um curso. E não pode passar disso da sua vida. Você tem que ter obrigações e tem que cumprir aquilo ali. Mas ele é um curso, você não pode destruir sua vida por causa disso. Então, né, cabeça no lugar, saiba dividir seu tempo e vai viver, gente. Aí você vai fazer uma pós muito bem feita e vai terminar bem com saúde, e vai conseguir dar até mais frutos com isso aí. E tem gente que pensa, poxa, mas eu consigo trabalhar e fazer pós junto? Ou será que é impossível? Realmente é muito puxado, é impossível? Não, é possível. Geralmente, quem trabalha, tinha muita gente lá que, não muita, né, mas tinha, na verdade, tinha muita gente, acho que era a maioria, que trabalhava e estudava junto, só que ele não entra como aluno regular. O que é aluno regular? Você se inscreve no curso de pós, né, no curso de mestrado e doutorado, e seu tempo começa a correr. Você tem 2 anos ou 4 anos para formar. O que acontece? Né? Tem gente que trabalha e estuda, só que ele entra como aluno especial, que chama. E se você trabalha e pretende fazer uma pós, você não precisa largar o seu emprego, você pode fazer junto, e aconselho que você entre como aluno especial. Por quê? Como que funciona isso? Você começa a fazer apenas as disciplinas, para levantar seus créditos, e às vezes você pode até meio que garimpando ali, né, mexendo no seu projeto no tempo que dá, né, porque trabalhar e estudar não é fácil. E você faz os créditos primeiros, só lá na frente, quando você já está com tudo mais direcionado, você se inscreve e seu tempo começa a correr. Então, como se fosse uma pré-etapa, né? Você acaba aquelas pendências burocráticas antes e depois você vai trabalhar no seu projeto. Então, aí você se inscreve e começa a trabalhar no seu projeto. Quem trabalha faz isso, tanto para o mestrado e doutorado, entra como aluno especial. Então, é possível, e se você quer trabalhar e estudar, é possível, vai ser puxado, como, né, mas nada mirabolante assim. É possível e aconselho que você entre com aluno especial. Cara, eu aconselho muito você não entrar como aluno regular de cara, porque seu tempo vai começar a contar e você vai ter que cumprir com isso e pode ter problemas de saúde, igual eu falei, né? Questão de tempo vai te pegar. Então, se você trabalha, é melhor como aluno especial. Oi, Thiago? Oi.
A gente pode começar, se você quiser, a ler as perguntas, porque tem muitas perguntas, galera, já perguntar. Se quiser eu leio, se quiser você pode ler, como você prefere. Como que eu acesso as perguntas? É aqui no chat? É no chat. Ah, tá, aqui meu chat está fechado. Bom, gente, eu vou partir para as perguntas, então. Tem um monte de coisa aqui que eu ainda queria falar, mas realmente é muito grande, né? Mas eu acho que os pontos principais, assim, eu falei, e aí eu vou baseando nas perguntas, eu posso ir falando mais. Não, mas se você quiser, pode ir falando mais um pouco, é só. Não, realmente, eu acho que vamos para as perguntas, porque eu acho que tirar dúvida vai ser mais, vai agregar mais do que eu ficar falando aqui. Mas o principal, assim, eu falei, né, que seria o curso da pós, assim. Mas vamos lá, vamos para as perguntas, assim, não tem problema não. Obrigado por ter me chamado a atenção, realmente que se eu vou falando aqui, aí eu fico até amanhã falando desse negócio. Deixa eu partir da primeira aqui, gente, né? Eu vou lendo aqui e falo para vocês. Vitor Assunção, quais foram os temas do seu mestrado? O doutorado seguiu na mesma linha? Então, o meu mestrado, eu estudei uma área que a gente chama de aeroservoelasticidade. É só um nome grande para resumir o que é basicamente o seguinte. A aeroelasticidade é onde você trabalha a flexibilidade das aeronaves e controle. E aplicação de controle para reduzir os efeitos indesejáveis. É basicamente isso. Vou dar um exemplo melhor. Aeronaves hoje em dia, elas tendem a ser cada vez mais leves, por questão de combustível, né, questão de desempenho. Então, aeronaves é desejável que ela seja mais leve. E quanto mais leve ela se torna, mais flexível ela é. De um linguajar simples, ela é mais molenga. E essa molenguidade dela, vou chamar assim, essa molenguidade dela é que gera efeitos aeroelásticos, que é a interação fluido-estrutura, gera efeitos indesejáveis. Então, se a aeronave é muito rígida, né, aquela aeronave pesadona, você tem menos probabilidade de ter esses efeitos. Quando a aeronave é mais leve, esses efeitos aparecem com mais facilidade, são indesejáveis e podem ser até catastróficos. Então, eu estudava isso. Basicamente, um efeito bem específico, né, porque a gente estudou o que a gente chama de alívio de carga de rajada. E o que seriam essas rajadas? Seria, de um linguajar mais popular, as turbulências que você sente quando você está no avião. Se você passa por uma turbulência, se você olhar para a asa vai ficar balançando, certo? E se a aeronave for muito flexível, esse balançar da asa, né, ele compromete a navegabilidade, ele compromete o piloto, né, a questão de pilotar a aeronave. A qualidade de voo, ela compromete, você sente aquele negócio, é indesejável. Às vezes, se você estiver levando uma carga muito frágil, isso pode ser, né, pode quebrar, pode ser indesejável. Então, a gente tenta reduzir isso. E faz o uso de controle ativo para fazer essa redução. Mais especificamente, a gente estudou aplicação de material que a gente chama de materiais inteligentes, são materiais piezoelétricos, que é um material, uma característica do material, tá? Não é um dispositivo formado, mas é a característica do material, que ele faz uma transformação de energia entre o mundo elétrico e mecânico. Basicamente, você pega vamos supor, uma pastilha piezoelétrica, se você deformar ela mecanicamente, ela gera uma diferença de potencial. Se você aplicar uma diferença de potencial nela, ela responde mecanicamente. E a gente usou esses materiais de alto desempenho para poder fazer controle com ele, e única e exclusivamente com ele. Ninguém tinha feito isso, até então, com a técnica de controle com realimentação de estados. Eu estou falando um monte de nome aqui, gente, mas não se preocupe com isso, tá? Eu estou tentando explicar de um jeito mais fácil possível, mas se alguém não entender alguma coisa que eu ia falando também, pode me perguntar agora, ou até depois. Eu vou deixar um e-mail também para a gente discutir, caso alguém tiver uma dúvida depois. E a gente usou essa técnica de controle, que ninguém nunca tinha usado, para essa aplicação e queria ver qual que era o desempenho do sistema de controle para isso. Então, o meu mestrado foi isso, basicamente. No meu doutorado, a gente seguiu mais ou menos a mesma linha, só que a gente foi tratar a aplicação desses materiais com uma nova técnica de controle, não controle, mas uma técnica de aumento de estabilidade da estrutura, que ninguém tinha feito.
Isso é que era o mais legal. E usando esses materiais, que a gente chama de a indução de tensões piezoeletricamente induzidas. Então, não é um controle ativo de fato. A gente muda as propriedades de rigidez da estrutura e vê quanto que isso é benéfico para reduzir o fenômeno aeroelástico que a gente estava estudando, que é o flutter. É só um nome também, não se preocupem com isso. Então, eu tive muito contato com mecânica, modelagem de estruturas e controle. Então, meu mestrado foi isso, para estruturas de material isotrópico, alumínio, para ser mais específico, para livre de carga de rajada. No meu doutorado, a gente trabalhou com essa técnica nova, de aumento de estabilidade, em materiais, sistemas aeroelásticos de material compósito, para supressão de flutter. Resumindo, é isso. Entendi. Não sei se eu respondi. Ô, Tiago, deixa eu satisfatório. Pode falar. Aproveitar aí o gancho. Pode falar. Pensando assim, você falou mais ou menos acho que mais ou menos do resultado, né, do que vocês queriam chegar aí no mestrado. Certo. Mas falando em questão de disciplina, não precisa falar todas, citar todas, né, que acho que fica impossível, mas assim, você queria estudar a aeroelasticidade de aeronaves, é isso? Isso. Entendi. Se você pegar o campo, é isso, é a aeroelasticidade de aeronaves. E como reduzir os efeitos indesejados. Porque você aí, pode apenas estudar os efeitos. E a gente estudou tanto os efeitos como reduzi-los. E como que isso funciona em questão de disciplina? Tipo assim, tem uma matéria de aeroelasticidade ou de materiais piezoelétricos? Como que funciona isso no mestrado, sabe? Tinha uma disciplina lá que era materiais inteligentes, que materiais piezoelétricos é apenas um deles. Né? Tem ligas de memória de forma, tem polímeros ferroelétricos, tem vários outros materiais. Um deles é os piezoelétricos. Então, tinha uma disciplina de materiais inteligentes, em que eu fiz essa disciplina para poder entender os materiais inteligentes e como modelá-los, né? Para modelar os efeitos desses materiais. E fiz disciplinas, por exemplo, de aerodinâmica. E na graduação, né, a gente faz mecatrônica, a gente não tem essa disciplina na graduação, eu tive que fazer para entender, para fazer os modelos também, entender os fenômenos. Fiz algumas disciplinas específicas de controle, que é basicamente o controle que a gente vê na graduação, só que eu vi ele com um pouco mais de conteúdo, assim, mais direcionado, né, você já chega com algum conhecimento, então o cara vai bem mais profundo no conhecimento para você aplicar. Então, fiz matérias de controle, fiz matérias de elementos finitos, para poder relembrar alguns conceitos e tentar aplicar o que eu aprendi no problema que eu estava na época. Que eu me lembro, assim, essas disciplinas por alto, eu fiz outras, mas era basicamente controle, algumas de mecânica, principalmente modelagem, principalmente elementos finitos e materiais inteligentes. Então, as disciplinas seriam essas, assim, que abordavam esses temas. Entendi, cara. Obrigadão, legal demais. De nada. Partindo para uma outra pergunta, gente, tem a Gabriela. Desculpa se eu não pronunciar seu sobrenome certo, Gabriela Narras, que pergunta o que eu faço atualmente, porque você já defendeu outro lado, né? Boa pergunta. Então, eu defendi em dezembro do ano passado, e desde então estou procurando alguma ocupação na minha área. Hoje eu trabalho, mas não é tão relacionado na minha área. Hoje eu trabalho na parte de automação da Ambev, mais especificamente na fábrica de latas dela, estou fazendo alguns trabalhos lá. E, ao mesmo tempo, eu tentei processo de pós-doc, tentei alguns concursos públicos, infelizmente congelaram os concursos públicos, estão passando tudo para frente. Tem concurso público que está congelado mais de um ano. Antes de eu terminar meu doutorado, eu já tinha inscrito, mas eles foram congelados. Tentei algumas vagas de emprego também, só que está com muito poucas vagas abertas, tipo assim, na minha área, que eu poderia desenvolver, né, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né, por exemplo, na Embraer, na Vibraz, tem algumas vagas lá. Algumas vagas, no meio do processo, eles cancelaram as vagas. Então, na área da minha pós, que eu posso pegar minha pós assim para aplicar, eu não estou atuando ainda. Eu estou esperando algumas respostas, de repente, né, eu posso ter uma resposta positiva, tomara.
Mas atualmente eu estou trabalhando nessa parte da Ambev. Então eu estou atuando nisso. É o que eu estou fazendo hoje. Se a Gabriela tiver alguma dúvida assim, em cima disso, quiser aproveitar para perguntar, eu posso dar seguimento na sua dúvida, viu, Gabriela? Fica à vontade para perguntar. Eu vou aproveitar e vou perguntar mesmo. À vontade. Eu queria saber se, no caso, você pretende continuar na área acadêmica, porque para isso você precisa de no Brasil, né? Você precisa passar no concurso e ser professor para, né, orientar outras pessoas, não é isso? Certo. Então, boa pergunta, viu, Gabriela? Na área acadêmica, tipo, igual eu falei, assim, você pode ir tanto para a indústria, nada te impede, ou seguir a área acadêmica, não necessariamente na universidade. Você pode entrar no centro de pesquisa, por exemplo. Você pode... É porque a gente está acostumado a achar que, tipo assim, poxa, eu formei um doutorado, necessariamente eu vou ter que trabalhar em uma universidade dando aula. Não. Você pode trabalhar com pesquisa no centro de pesquisa, igual no IPT, no CNP, igual eu tinha falado, você pode trabalhar lá, você vai estar única e exclusivamente voltado para pesquisa, não para ensino. Você pode dar aula apenas e não trabalhar com pesquisa, tipo, você não exercer a pesquisa e desenvolvimento de fato, mas apenas dar aula, né? Você pode trabalhar com os dois, que geralmente um professor universitário é o que faz, né? Igual dos professores que vocês têm, eles geram, né, ensino e pesquisa junto. Você pode ir para uma indústria desenvolver indústrias que têm desenvolvimento tecnológico, por exemplo, a Embraer, você pode trabalhar na parte de desenvolvimento tecnológico deles, né? Então tem vários campos. Então, tipo, tem várias pessoas que formaram comigo, elas estão na indústria hoje. Elas não trabalham com ensino, mas com pesquisa direcionada para o interesse da indústria. Inclusive, é um ponto até interessante que eu acho que eu não falei disso. E para pensar, poxa, o mestrado, ele me ajuda após ela me ajuda a arrumar um emprego, mesmo que eu não trabalhe na parte de desenvolvimento tecnológico. Vou falar uma percepção minha e com que eu conversei com várias pessoas sobre isso, viu, gente? Infelizmente, como a maioria das indústrias não desenvolvem, ela abre vagas, né, para às vezes, manutenção de linha, alguma coisa assim, mas voltado para engenharia, de chão de fábrica, de fato. Se você tem um curso de pós, eu tenho notado que isso atrapalha você arrumar emprego. Então, de repente, você forma e, em vez de isso te ajudar, ele te atrapalha. O que acontece? No meu caso, isso aconteceu comigo, tá? No meu caso, porque aquela coisa assim, até fácil de raciocinar. Eu formei. Não tenho experiência nenhuma de indústria, eu tenho uma experiência acadêmica. Aí, vou supor que uma fábrica, ela abre vaga para engenheiro júnior. Ela está querendo um cara ali para ela moldar o cara para os interesses dela, né? Um cara novo no mercado para poder moldar, né, e tudo mais. E um cara com muita titulação não é interessante para ela. Então ela prefere pegar um cara que realmente está formando agora. Então ela dá preferência para eles. Mas vamos supor que ela queira um especialista. Poxa, você tem lá vaga de engenheiro júnior, engenheiro pleno, engenheiro sênior. Vamos supor que ela quer um cara especialista. Eu quero um cara especialista em automação, por exemplo. Daí, vamos supor, eu vou lá tentar a vaga. Mas eu não tenho experiência. E um especialista, ela está esperando um cara que tem experiência naquilo ali. E às vezes vai liderar uma equipe. Se ele vai liderar uma equipe, ele tem que ter conhecimento naquele que ele vai mexer. E na pós, às vezes a gente tem um conhecimento muito específico, igual eu trabalhei com aeroelasticidade, é muito específico isso aí. E, por exemplo, assim, isso para a indústria não é interessante também. Então, no geral, as indústrias que não têm desenvolvimento tecnológico, gente, que fique claro isso, elas não veem a sua pós com muito bons olhos, assim. Isso dificulta um pouco arrumar emprego. Essa percepção que eu tive, tá? E no ensino é mais ou menos a mesma coisa. O concurso, geralmente, ele tem um edital lá que é muito claro, as regras, e se você é doutor, você vai tentar um concurso já a nível de doutorado, se você é mestre, tem alguns concursos, não são a maioria, pelo menos do que eu tenho visto, você tenta concurso para nível de mestrado. Então fica muito claro quando você vai se inscrever para o concurso. Só que tem um problema, o concurso público, que é o que eu tenho sentido bastante, os concursos que eu consegui fazer, que não foram congelados, né?
Uma das etapas dos concursos públicos, praticamente todos são assim, chama prova de títulos. E o que pega nisso? Experiência. Experiência acadêmica. Então, eu nunca dei aula. Então, eu terminei a graduação, fui direto para o mestrado, fui direto ao doutorado, fiz por dedicação exclusiva, não fiz nada além disso e formei. Quando eu fui tentar concurso público, quando eu chegava, teve concursos que nas outras etapas eu fui muito bem. Só que chega na prova de títulos, que justamente é dar ponto para cada coisa que você tem experiência acadêmica, artigos valem pontos, congressos valem pontos, outras coisas valem pontos também, como as disciplinas que você deu aula valem pontos, orientações, experiência em coordenadoria, experiência nas partes administrativas, como chefe de departamentos, tudo vale ponto. E quando eu chegava lá, como eu não tenho isso no meu currículo, eu não pontuava. Então eu ficava muito para trás. Então, é uma dica que eu dou para vocês, eu queria ter escutado isso de alguém antes. Se você for entrar na pós, principalmente no doutorado, se você tiver a chance de dar uma aulinha aqui, outra ali, cara, faça isso, porque isso vai contar para você depois, para quem pretende dar aula. Conta e conta muito. Então, tipo, eu chegava, teve concurso que eu cheguei assim, eu fui muito bem na etapa, e o cara que tinha experiência acadêmica, o cara, tipo, ia muito além. E era impossível alcançar esse cara. Então, essa falta de experiência acadêmica pesou muito para mim. E é o que está me atrapalhando até hoje, por exemplo. Então, isso pega muito. E para universidades particulares, tem uma regrinha que, pelo MEC, ele tem que ter no seu corpo docente algum número de mestres e doutores. E se você chegar lá com doutorado já, primeiro que eu, por exemplo, que eu não tenho experiência, isso eles é um pouco visto mal, né? Eles dão, claro, experiência, preferência para quem tem experiência, mas como o seu currículo já está muito qualificado, tipo, para doutor, e às vezes eles não querem pagar um doutor para aquilo ali, então eles dão preferência para quem é mestre. E eu já vi casos que o cara se torna doutor, o cara já está dando aula, ele se torna doutor e é mandado embora. Já vi, viu, gente? Isso aí, infelizmente, é uma realidade. São todas? Não. Claro que não. Tem universidades que dão mais preferência, né, para doutores. É porque nada é regra, depende de quem está te contratando. Mas existe. Eu já vi essas coisas acontecerem, tá? Só para vocês terem ideia. Eu não sei se eu respondi, Gabriela. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Perfeito. Vou partir para o próximo aqui, então, gente. Deixa eu ver aqui, Gabriela. Vitor Assunção, de novo. É aproximadamente um salário de alguns estados, né? Pois é. O mestrado realmente é bem pouquinho, gente. É uma vergonha ser isso, né? E fora do país, gente, é diferente, viu? Qual que é a vantagem disso? É uma coisa que eu estou até explorando um pouco mais. Você tem muitas chances fora do país. Fora do país, esses títulos são muito valorizados. Os caras olham assim com olhos mesmo de... Até porque lá a proximidade indústria-universidade é muito mais próxima que aqui. Então, geralmente, projetos de pós-doc lá é um projeto que vai tratar um problema real de uma indústria e você é um cara que vai receber ali para resolver esse problema dela. Inclusive, os caras que eu vi, que eu estudei, que seguiram essa área de pós-doc, né, você assina um contrato de trabalho lá. Não é um curso que você vai fazer, porque o curso você chega até o doutorado, lá você ganha um título. Depois do doutorado, pós-doc, já é trabalho de pesquisa, você não ganha, não existe diploma de pós-doutorado. Tipo, você pode ter um documento que certifica que você terminou com sucesso o seu projeto, mas não existe títulos, assim, de pós-doc. Não que eu tenha visto, tipo, nunca soube. Então, você chega até o doutorado. Depois do doutorado, é projetos de pesquisas que você pode submeter e fazer o seu próprio projeto de pesquisa, né, submeter para a unidade de fomento. Eu faço um projeto de pesquisa e submeto para o CNPq, ou para a CAPES, ou para a FAPESP, ou para a FAPEMIG. Eles aprovam ou não, dá o financiamento para o seu projeto e você começa a trabalhar em cima dele. Você já está apto a fazer isso. Como se fosse um professor, por exemplo. Os professores fazem isso. Você não precisa ser professor para fazer isso. Você pode. Tem editais que permitem isso. Inclusive fora do país. E fora do país, geralmente, eles assinam um contrato de trabalho. Então, uma empresa está com um problema, né? Um professor é responsável, porque
além dele ser professor, ele é um pesquisador, ele se torna responsável e começa a contratar pessoas, pesquisadores, para tratar aquele problema, é onde entram os pós-doc. Alguns doutorados também, questão de doutorado também trabalho, mas o pós-doc é mais nisso, porque você já formou e você vai trabalhar com pesquisa. É isso que acontece. Deixa eu ver se a gente ainda está com tempo, tá? Bom, ou quem for da organização achar que vocês me falam, tá? Que se eu seguir aqui, eu vou até amanhã. Tem um problema para quem não teve reprovações durante a graduação, algo assim. Tá, para conseguir bolsa? Então, depende. A FAPESP, ela é mais chata com isso. Eu vou falar FAPESP porque eu tive mais contato com ela. A FAPESP é mais chata com isso. A FAPESP, basicamente, ela quer o aluno impecável ali para você pegar a bolsa. Gente, eu tive reprovações na minha graduação, né? Não foi uma nem duas, né? Ainda mais trabalhando, eu tive algumas reprovações da graduação. E consegui bolsa de mestrado, consegui bolsa de doutorado perfeitamente, assim. A CAPES, por exemplo, a CAPES e a CNPq, eles não medem isso. Eles veem o mérito do seu trabalho e se você ficou bem pontuado ali. Na verdade, o que acontece? Lá eles cedem bolsa, um certo financiamento para um departamento e fornece para esse departamento. Esse departamento tem um tanto de dinheiro que pode ser transformado em bolsa. E daí, no processo seletivo, vai ter várias pessoas ali, por exemplo, fazendo prova, e tem as colocações, e aquele financiamento que eles ganharam dá para custear 10 bolsas de pós-doc. Então, os 10 primeiros recebem, os outros, não necessariamente eles estão impossibilitados de fazer o curso, não, eles podem fazer, mas às vezes eles não vão ser contemplados com bolsa, mas eles podem fazer o curso de pós, não tem problema. Então, eles não medem isso, assim, a CAPES da CNPq não mede a sua nota na pós. Às vezes isso pode pesar no processo seletivo da universidade. Às vezes isso pode pesar lá. Mas da questão da bolsa, não. A FAPESP pega. A FAPESP pega isso, a CAPES da CNPq não. O meu mestrado e doutorado, minhas bolsas foram CAPES. E fiz meu trabalho tranquilamente, essas reprovações que eu tive na graduação não pegaram em nada, assim. Então, gente, quem for reprovado e pretende seguir mestrado e doutorado, não se preocupe, não se apeguem a isso não, sabe? Isso aí acontece, você não é a única pessoa que toma pau em matéria no mundo, e isso acontece, é super comum, ainda mais engenharia, que é um curso pesado, então fique tranquilo. Eu vi aqui, até a Gabriela falou da Caterine, poxa, Caterine, a gente conversava na graduação, estudamos junto, então vai ser um prazer participar da palestra dela. Ela já passou, né, gente? Então, porque trabalhando ficou difícil de participar. Mas valeu, Tainá. Então, gente, eu não sei, eu vi que meu tempo está acabando, eu vou apenas fechar um contexto aqui. Eu falei de muita coisa, os pontos fortes, pontos fracos da pós. No geral, gente, apesar de hoje eu não estar atuando necessariamente nessa área, esperando algumas respostas, tomara que eu consiga em breve, mas saiba que para mim foi muito gratificante, eu aprendi muito, né, profissionalmente, agregou muito para mim, obtive um conhecimento, o curso de mecatrônica foi fundamental, porque eu trabalhei com mecânica e controle, isso aí, para quem faz mecatrônica, é um prato cheio, gente, é um prato cheio. Para mim, até meus orientadores falavam assim, cara, mas como é que você sabe mexer com isso tudo? Eu falei, minha formação me ajudou para isso. Pô, mas você consegue trabalhar com mecânica, o controle você pega lá e aplica, antes de você fazer a disciplina, você já conseguia se virar. Ele falou, é a nossa formação. Então, a mecatrônica me ajudou muito nisso. Na aeronáutica é muito valorizado, viu, gente? Mecatrônica, porque ajuda bastante. Hoje que eu estou mais dentro da indústria, ajuda muito também. Hoje, inclusive, tivemos um problema, em que envolvia a parte de mecânica, eles não conseguiam achar a falha da máquina, que estava dando uma falha elétrica, né? No CLP estava apontando uma falha elétrica, e quando foram ver, que o que estava causando aquela falha no sistema elétrico era um problema de natureza mecânica. E
E o meu superior imediato, que é o Ivan, que estudou comigo, que ele é o coordenador da área, ele, com o conhecimento dele em mecatrônica, ele soube apontar o problema. Cara, poxa, mas como é que você soube disso? Ele, né, juntando os dois mundos, ele consegue avaliar melhor. Então, gente, a pós é puxado, tá? Não vou mentir para vocês, ele é puxadinho, mas vocês acostumam, não é nada diferente da indústria, é pressão, claro, seu orientador é teu chefe, ele vai cobrar resultados, agrega muito, você sai de lá com outra visão, você sai com um poder de análise muito bom, assim, você consegue olhar para alguma coisa que a gente vê aquele monte de integral fica louco, lá para vocês você consegue ver que aquilo ali num sentido muito mais físico, tipo, porque você tem mais tempo para amadurecer isso aí. Então é natural que você pegue mais habilidade com isso. Tipo, não vai esperando também que você vai sair um cara que vai saber tudo, não. Você vai sair com certas dúvidas, às vezes você vai ingressar em uma área, vai ter dificuldades, é natural, como qualquer coisa, como na graduação também você tem. Só que você vai ter ideias, você vai saber onde procurar, você vai saber o que fazer daquele problema. Então agrega muito, gente. Eu sou suspeito para falar, mas foi bastante gratificante para mim ter feito o curso de pós, aprendi muito, e eu sei que eu vou colher frutos disso aí. Tem outras pessoas do CAP também, que inclusive as pessoas já estão no pós-doc, muito bem, ótimos programas de pós-doc fora, tem um na Alemanha, tem a Caterine, que está na Austrália, se não me engano, tem um que está nos Estados Unidos também, e todos se dando muito bem, pessoas muito boas de serviço, alguns trabalhando e profissionais excelentes. Então, agradeço, né, a organização por essa oportunidade, eu gosto de conversar isso, gosto de esclarecer dúvidas, porque eu tive essas dúvidas lá no começo, então eu acho que agrega. Espero ter atendido as expectativas de quem está atendendo, e vou deixar meu e-mail, né, eu fiz a apresentação, mas acabou que nem usei a apresentação, justamente pelo estilo de conversa que eu gosto de ter. Mas, gente, fica à vontade para perguntar, tá? Depois pode mandar e-mail e passa a palavra para a Tainá. Obrigado, viu, Tainá? Obrigada, Thiago. Gostaria muito de agradecer você pela incrível palestra. Ajudou muita gente, para mim, bastante, que tem acadêmica. Muita gente também, talvez, tenha aqui. Muito obrigada pelas informações que você trouxe hoje. Quero também agradecer a todos os convidados que vieram aqui assistir essa palestra, nossa semana acadêmica. Muito obrigada pela participação de todos. Também amanhã, às 9h, nós teremos um mini curso de oratório para a turma 2. Então, não esqueçam. E é só isso. Sigam lá o nosso Insta para mais informações sobre a programação. Não esqueçam de compartilhar assim para o sorteio. O sorteio final vai ganhar. Estamos sorteando os brindes e o curso de programação. De programação não, de oratório. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada, Thiago, novamente. Até amanhã, pessoal. Um abraço para todo mundo. Obrigado a todos que participaram e ficaram até o final. Um abraço para todos, gente. Então, sucesso aí na carreira de vocês. Espero encontrar vocês aí na academia em algum momento. Grande abraço.